Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino dos céus está chegando. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor e a fé de Maria estejam conosco. A inesgotável provisão de Deus em nossas vidas é o que iremos meditar hoje. As leituras que nos são apresentadas do livro de Gênesis, capítulo 41 e 42, e do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos guiam por caminhos de fé, serviço e a certeza de que Deus nunca nos abandona, ainda que possa parecer um abandono. No livro do Gênesis, há um tempo de grande escassez. No capítulo 41, versículos de 55 a 57, nos mostram que todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó, pedindo alimento. E ele respondeu-lhes: dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Veja, aqui vemos a sabedoria e a providência de Deus se manifestando através de José, filho de Jacó. Ele que foi traído e vendido por seus irmãos como escravo, que passou por provas e tribulações, foi elevado por Deus a uma posição de poder para ser canal de salvação para seu próprio povo e para as nações vizinhas. Aquele que havia sido rejeitado tornou-se a fonte de sustento. Ainda em Gênesis, no capítulo 42, do versículo 5 ao 7, e de 17 a 24, a narrativa continua dizendo: José era governador na terra do Egito, e conforme a sua vontade se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostaram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no 3º dia disse-lhes: fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos seus irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras, e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: sofremos justamente essas coisas porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Aqui somos confrontados com a realidade da necessidade humana e a maneira como Deus, em sua infinita sabedoria, utiliza até mesmo de situações de angústia para nos levar ao arrependimento e à conversão. A fome impulsionou os irmãos de José a buscar a provisão, e essa busca os levou ao encontro daquele que um dia haviam desprezado. A provação que José impôs aos seus irmãos não foi por crueldade, mas para que pudessem refletir sobre seus atos e se arrepender. E assim acontece conosco nos dias de hoje, situações que passamos e que nos fazem nos arrepender de nossas atitudes, ou pelo menos deveriam, mas se estamos distantes de Deus, não só não nos arrependemos, como pioramos a situação, ou seja, nos tornamos maus, assim como os irmãos de José fizeram no dia em que venderam ele. Já no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 10, versículos de 1 a 7, o texto nos diz: Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. O texto continua listando os 12 nomes dos apóstolos que Jesus escolheu, aqueles que seriam os pilares da igreja, e em seguida Jesus lhes dá uma clara instrução: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Aqui está a essência da nossa missão como igreja, irmãos, como verdadeiros católicos. Jesus não apenas nos dá poder, mas também nos envia, assim como enviou os apóstolos, assim como José
foi instrumento de Deus para alimentar um povo faminto, nós somos chamados a ser mãos e pés de Cristo para alimentar a fome. E não fome apenas material, mas sobretudo uma fome espiritual. Em tempos de crise, irmãos, Deus sempre levanta alguém ou algo para nos socorrer. A provisão de Deus pode vir de maneiras inesperadas, como a própria sabedoria de José. Nossas necessidades materiais e espirituais são conhecidas por Deus e Ele as supre. Assim como um dia eu precisei de alguém que abrisse as portas do celeiro, hoje eu estou à disposição do Senhor para ser o porteiro desse celeiro. Somos chamados a abrir nossos corações, nossos dons e nossos recursos para o serviço a Deus e, consequentemente, ao próximo. Na primeira leitura, o povo clamava por pão, mas muitas vezes a maior fome é a fome de Deus, a fome da verdade, da esperança e da salvação. A missão da igreja é saciar essa fome, anunciando a boa nova e vivendo o Evangelho. A atitude de José para com seus irmãos nos mostra que Deus, em sua infinita misericórdia, permite provações para nos levar ao arrependimento e à reconciliação. Ele nos disciplina para nos aprimorar, para que possamos reconhecer nossos erros e nos voltar para Ele, para o reino dos céus. É essa a mensagem central dos apóstolos e deve ser a nossa também. Devemos sempre sair e lutar para sair do pecado, arrepender-nos, pois o reino de Deus está ao nosso alcance. Ele não é algo apenas no futuro, mas uma realidade presente que se manifesta em nossos corações e tem que se manifestar em nossas ações. Hoje estamos sendo desafiados pela palavra de Deus a examinar nossas próprias vidas. Será que estamos abertos a sermos canais da graça de Deus? Será que estamos dispostos a levar a mensagem do reino, a curar as feridas, a alimentar os famintos, seja com pão ou com a palavra de Deus? Que a história de José nos inspire a confiar na providência divina em meio às nossas fomes. E que o chamado dos apóstolos nos impulsione a sair de nós mesmos e levar a boa nova a todos os cantos do mundo. Que possamos ser como a igreja, o celeiro de Deus para o mundo sedento e faminto, sempre lembrando que tudo o que temos e somos vem dele. Que o Senhor nos abençoe e continue nos capacitando para essa grandiosa missão. Até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos, estamos e estaremos sempre aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.